No tempo, a gente vai fazer uma oficina de como fazer um abrigo provisório para capturar abelhas. Então a gente já dá uma aula e bate um papo. Vamos nessa? Eu quero organizar um jeito que todo mundo participe. Quero que abre mais a roda aí para todo mundo. Vamos fazer uma rodinha aqui, gente. Vai seguindo aqui, ó. Vamos lá, Dudu, vem ajudar. Olhando aqui, ó. A gente vai fazer um papo abelha, vamos ensinar a fazer um abrigo. Isso. Abre um pouquinho mais, pra gente poder todo mundo participar. Um pouquinho. Aí. Pode vir pra cá, pode vir. Aqui, ó, sai do meio. Oi? Pra fazer a roda. Tá. Beleza. Então, pra gente dar um início, eu vou explicar pra vocês como nasceu o nosso projeto, tá? E aí o Dudu também vai falar como que ele conheceu as abelhas. Bom, eu sou o Natália, eu fundei o projeto Tem Abelha no Meu Jardim, junto com os amigos. O Neto não está aqui hoje, é um amigo que participou em todos os eventos. Hoje ele teve que ir para outro evento, por isso ele não está aqui, mas normalmente ele vai estar aqui com a gente. Eu comecei a criar abelha em 2017. Eu já tinha conhecido as abelhas de uma forma bem inusitada, que foi através do Instagram do Gugu Liberato. Eu vi uma postagem dele que ele estava criando um jataí e ele estava colhendo mel de jataí. E ele fez uma publicação no Instagram dele, que acho que se a gente voltar lá deve existir ainda essa publicação. Ele dava uma aula falando que qualquer pessoa podia criar abelha. Eu sempre gostei dessas coisas diferentes. Eu falei, como é que esse cara que a gente acha tão, sabe, tá criando abelha? Eu falei, eu também preciso criar abelha agora. E aí eu comecei a pesquisar e tentar criar abelha. Comprei um kit de captura no Mercado Livre. Não existia informação igual existe hoje e eu não consegui capturar nada. Passaram alguns anos, eu tenho um sebo de livros, entrou um rapaz no meu sebo falando se tinha livro de abelha. E era minha mãe que estava nesse dia no sebo, e minha mãe falou, nem adianta procurar, tudo que aparece de abelha aqui, meu filho já pega, porque ele tá louco para criar abelha. E esse rapaz falou, poxa, então passa meu telefone para ele, que a gente vai fazer um encontro de abelhas lá no Pacaembu. Aí é legal, ele pode participar, ir lá. Quem sabe, né? Aí minha mãe anotou o telefone dele, me deu, liguei pra ele, ele falou que ia acontecer esse evento, era coisa tipo uns 3 meses depois. Eu fiquei os 3 meses guardando dinheiro, porque eu falei, eu chego lá, se tiver alguém vendendo abelha, eu volto pra casa com uma abelha. E aí eu fiquei esses 3 meses guardando dinheiro, cheguei lá, comprei uma abelha. Por sorte, comprei a abelha certa, porque tinha uma mandaguari, que é uma abelha muito defensiva. E eu quase levei aquela abelha sem conhecimento para minha casa, ia colocar o terror na minha família. E eu acabei levando uma mandaçaia, que é muitas vezes a porta de entrada para a meliponicultura, essa abelha. Comecei a criar abelha, participei de uma compra coletiva, comprei 3 caixas de jataí. E aí quando eu comprei as jataís, eu descobri que a jataí é uma abelha territorialista. Você não pode ter uma jataí perto da outra ou de outras abelhas porque elas vão brigar. Eu já falei, puxa, estraguei minha vida, né? Porque eu comprei logo 3, moro numa área urbana, eu não tenho quintal para colocar abelha 2, 3 metros uma da outra. E eu não queria me privar de poder tentar capturar novas abelhas, que é o que a gente vai ensinar vocês a fazerem. E aí nessa minha busca de como que eu resolveria esse problema, eu tinha uma amiga minha que a avó dela morava no mesmo bairro que eu. Eu falei pra minha amiga, pergunta pra sua avó se eu não posso levar uma caixinha de abelha até a casa dela e deixar lá. Não existia nenhum projeto ainda. A ideia era apenas o quê? Eu deixava essa caixa de abelha na casa dessa senhora, a abelha continuava sendo minha abelha, e eu polinizaria mais o bairro, e ao mesmo tempo eu abria uma vaga na minha casa para outra abelha. Só que eu levei essa abelha para essa senhora, coloquei a caixa lá, e deu cerca de 3 meses dessa abelha na casa dessa senhora, eu comecei a receber um feedback da família dela. E a família dela vinha e falava assim pra mim, Natália, eles chamavam ela de Bisa. Natália, a Bisa rejuvenesceu 20 anos com a sua abelha lá em casa. Eu falei, como assim? Não, ela tá fazendo o que você falou, ela senta ali na frente da caixinha de tarde, fica assistindo as abelhinhas entrando e saindo, ela vê elas entrar com pólen, ela tá fascinada. Isso aí transformou a vida da Bisa. Ela está diminuindo os remédios que ela estava tomando.
coisa de pessoa de idade que sempre precisa de um remédio a mais, ela estava diminuindo em vez de aumentar, por conta do bem-estar que as abelhas estavam causando a ela. Ela começou a se interessar pelo jardim, que ela já não se interessava mais. Ela começou a cuidar do jardim, porque agora o jardim tinha um propósito diferente para ela. E até a casa dela ela quis pintar por fora. E para isso ela precisou que eu fosse lá dar uma orientação para ela, como faria com as abelhas. Porque agora a preocupação dela eram as abelhinhas. E aí, quando esse feedback começou a chegar pela minha amiga, pela mãe da minha amiga, pela tia dessa amiga que morava com essa bisa, acendeu uma luzinha assim. Eu falei, peraí, em vez de eu deixar uma caixa de abelha na casa de alguém aleatório, dá pra gente criar alguma coisa com mais, sabe, mais sólido. E aí nasceu a ideia de criar o projeto Tem Abelha no Meu Jardim. Quando ele nasceu, o propósito dele era destinar caixas de abelha para idosos e pessoas com baixa mobilidade. A gente chegou a fazer isso, a gente chegou a destinar para essa senhora e mais 2 senhoras. Mas o projeto foi tomando formato e ele se tornou uma educação ambiental, que é o que a gente tem hoje. E aí até quando veio a nova legislação que dificultou um pouco esse intercâmbio das caixas de abelha, a gente se firmou mais nessa parte de educação ambiental. O nosso projeto ele ficou instalado no Parque Cientec, que fica ali na frente do zoológico. A gente ficou lá por 4 anos. E aí, no metade de 2022, a gente saiu de lá. Ficamos 6 meses sem ter um local, sem poder fazer esses eventos. Foi quando a gente conseguiu uma parceria com a cidade de Diadema e nos instalamos no Borboletário de Diadema. A gente entrou no Borboletário no final de 2022, a gente ficou fazendo toda a transição de construir e levar nossas abelhas, e nós inauguramos lá um evento aberto ao público igual esse, em fevereiro de 2022. Então a gente chegou a fazer mais de 1 ano de eventos lá, mas lá ele era um ambiente fechado, onde a gente só conseguia receber quem vinha especificamente para nosso evento. E aí, com a liberdade que a gente tem aqui, com a parceria da cidade de Diadema, a gente teve a ideia de vir para um parque. Esse parque foi reinaugurado agora, revitalizado. Vocês viram que está muito bonito. Vamos levar o nosso projeto para um parque aberto, onde a gente vai poder atender mais pessoas. O mês passado foi o nosso primeiro evento aqui. Inauguramos o evento. Conseguimos já instalar 2 caixinhas de abelha jataí. E hoje nós estamos no segundo evento, já com um público maior, né? No primeiro evento a gente ficou mais para baixo ali, e o público também ficou muito rotativo. Ele não conseguiu parar igual a gente está parado agora conversando. Então a gente optou nesse evento a gente vir para esse espaço, onde a gente consegue ficar mais tranquilo. Mesmo se o parque estivesse mais cheio, a gente ia estar mais tranquilo para conversar junto. Então foi assim que eu conheci as abelhas, foi assim que eu iniciei. Foi assim que nasceu o projeto Tem Abelha no Meu Jardim. Hoje eu estou muito feliz de receber vocês. O Dudu agora vai contar para vocês como ele conheceu as abelhas, como ele chegou até nós. Se precisar eu paro ele, porque ele não para de falar. Parece que eu falo muito, mas ele fala mais que eu. Então vou deixar ele falar agora. Eu sou o Dudu, eu sou do interior de Minas Gerais e eu sempre tive contato com as abelhas. E eu, como a maioria de vocês, conhecia a apicultura, conhecia a abelha que pica, a abelha que tem ferrão, que ela pica, mas ela morre. Eu sabia de tudo isso. E sabia que existia uma abelhinha pequenininha que fazia um canudinho no cano da parede, ou às vezes na sinuca lá que meu pai tinha e não utilizava, e elas faziam mel ali, que aquelas eu podia ir lá e pegar o mel delas. Que a gente chama de meleiros, aqueles caras que vai e retira o mel das abelhas e deixa ela Deus dará para morrer. Então eu tinha um pouco de conhecimento, sabia que meus avós criavam em cabaças, que é um recipiente redondo, tipo uma abóbora, e ela fica oca ali, e meus avós criavam naquilo. Eu sabia que podia criar, só que eu não sabia como é que funcionava. E por eu ser do interior e a gente trabalhava no campo, meu pai tinha trator e a gente ia gradear a terra para o pessoal plantar, e muitas vezes a gente passava em cima de colônias dessas abelhas africanas e a gente tinha que correr bastante. E meu pai tinha o costume de falar, que nem a moça, qual que é o seu nome?
que a Letícia ali chegou aqui já sabendo que tem uma abelhinha pretinha que enrola no cabelo. E essas abelhinhas estão soltas por aí. Ela não vai vir, tem uma rondando aqui, não vai enrolar no cabelo dela. Porque elas só fazem isso. Tem uns que não tem cabelo, não vai enrolar de jeito nenhum. Mas ela tem, não vai enrolar no seu cabelo, porque elas estão forrageando, elas estão procurando alimento. Ela não vai fazer isso, ela vai fazer isso quando ela se sente ameaçada. E às vezes eu estava trabalhando no campo, destruía aquelas caixas dessas abelhas africanas, e meu pai falava exatamente isso. Vai lá, é só você não mexer com elas, que elas não vão mexer com você. Mas nem sempre ela sabia que eu não estava ali para mexer, né? E tomava bastante picada. Então eu vim do interior para cá e me deparei com alguns resgates que eu tinha que fazer. Eu comecei a trabalhar na companhia de energia elétrica e elas faziam na caixa da medição, onde fica o relógio de luz, as nossas jataís gostam muito. E começou aí, eu tinha que fazer algum tipo de resgate. E aí, o que eu faço com isso? Porque aqui em São Paulo não tem cabaça espalhada para todo lado, que nem no interior. E eu não sabia como fazia. Aí eu pegava uma caixa de verdura, pregava uma madeira na outra, colocava lá dentro e as abelhas morriam. Eu não sabia por quê. Aí eu tinha necessidade de aprender. Aí veio a pandemia. Muitos de vocês pode ser que teve que ficar em casa sem poder ir trabalhar. Que era alguma pessoa que tinha alguma espécie de comorbidade e não podia trabalhar diretamente. E eu descobri uma pressão alta, porque na minha vida alguma coisa tinha que ser alta, nem que fosse a pressão, porque o tamanho não ajuda. Falei, nem que ter pressão tem que ser alta. Aí eu não podia ir trabalhar na empresa, eu tive que ficar em casa. E com essa eu comecei a ficar meio ocioso e procurando saber como é que funcionava essa palavra que eu demorei quase 5 anos para falar, que chama meliponicultura. Nós somos meliponicultores. E eu não sabia nem falar isso. Só que eu comecei a entrar na internet e hoje a grande maioria de nós, se entra na internet hoje e coloca abelha, já aparece um monte de coisa. Lá atrás não tinha isso. Aí eu fui e entrei e fiz um curso, que nem um colega aí falou que tava querendo fazer um curso, pagar um curso. Eu paguei um curso caro para fazer, aprendi um monte de teoria, não sabia nada da prática e eu tinha necessidade de aprender. Foi aí que um colega nosso, inclusive tem um rapaz aqui hoje do Cientec, o Lucas, trabalha lá no Cientec em frente ao zoológico, Centro de Ciência e Tecnologia da USP, e eu conhecia um senhor que estava lá dentro. Aí eu falei com ele, puta, aí deve ter muita abelha. Aí os caras falaram, eles têm lá um apiário deles lá. Não é apiário, é um meliponário. É uns caras aí que cria. Aí eu falei, deixa eu ir lá ver. Aí eu fui lá, eu acho que eu nunca falei pra ele, mas eu vou falar. Aí eu abri as caixas, dei uma cutucadinha lá com o dedo, pra ver como é que era, né? Aí depois eu peguei o telefone deles, né? Tá rindo, né, Guilherme? Você sabe que depois ele vai me malhar. Abri, umas veio pra cima de mim, opa. Aí ali comecei a conhecer ali o projeto Ter Abelha no Meu Jardim. Foi aí que eu peguei o telefone desse cara, ligava pra ele no mês sem 30 dias, eu ligava 60 vezes, eu ligava de manhã e de tarde. Deixa eu ir lá ajudar. E como eu entrei nesse grupo de risco e tinha que ficar em casa, eu fiquei ocioso e eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu falei, eu vou lá ajudar e tal. Aí comecei a encher o saco deles até que eu comecei a ir lá e ajudar. Com essa de ajudar, eu já comecei a fazer parte do projeto e já estou há mais de 4 anos. Em minha casa, onde é que tinha plantas empenduradas na parede, hoje tem caixas de abelha empenduradas na parede do lado da planta. Então minha casa não tem espaço para nada mais. Então assim, eu vim conhecer, saber que a gente podia criar essas abelhas, saber que a meliponicultura é a criação de abelhas nativas, de abelhas nossas, diferente da apicultura. E pude me aperfeiçoar e tenho muito a agradecer eles, que eles me ajudaram a passar esse tempo difícil aí de Covid. E hoje eu faço parte disso e é um mundo sem volta. Um dia que você levar uma abelhinha para sua casa e falar, mãe ou vó, ou coisa parecida, essas abelhas aqui que polinizam aí mais de quase 80% do que a gente consome, que faz a polinização das plantas, das flores, nunca mais você consegue desgrudar daquilo. E você vai querer mais um, aí vai querer colocar mais um aqui, outro ali. É um mundo sem volta. E eu tô nessa aí já há quase 5 anos com eles e não pretendo parar não. E gostaria que todos vocês saíssem daqui com mais conhecimento do que chegou.
o colega lá falou que começou a pesquisar na internet sobre as abelhas e tudo mais, pensou em fazer um curso e tudo mais. Eu fiz curso, paguei quase R$1.000 de curso com o Gabriel, um cara que tem um canal aí, paguei. O cara fala bem, ensina bastante, mas nada como a prática, mas nada como vocês ver como é que funciona o mecanismo da coisa e levar para sua casa, ou as crianças falar assim, que nem eu costumo dizer, que os meus filhos eles estudam numa rede SESI aqui em São Paulo. Eu tenho gêmeos, hoje eles estão com 11 anos. Eles lá na escola deles, os guardas iam lá na portaria lá matar umas abelhas que estavam atrás da lixeira. Era Miringuaçu, atrás da lixeira. Aí os guardas foram lá e falaram, tem um monte de abelha aqui, tá oferecendo risco. Aí eles foram lá e falaram, não, essas abelhas aqui não faz mal nenhum não. Colocou o dedinho lá e falou, esse é abelha sem ferrão, meu pai cria. É crime. Eles tiveram que ensinar os adultos, que deveriam estar ali com mais informação, formando as crianças. Na verdade foram os filhos deles que chegaram lá, pelo conhecimento do pai, que já cria em casa, que foram lá e colocaram, não tem perigo, ó, pôs o dedo ali, ó, para ver que aí que as pessoas da escola conheceram as abelhas, através dos filhos dele. Que até então eles chamaram para exterminar ali, chamaram os guardas para exterminar lá. Então, esse projeto nosso aqui, a gente quer que aconteça exatamente isso. Que os filhos de vocês, que entram aqui com medo das abelhas às vezes, chegar próximo e falar, não, essas aqui não oferecem risco. É lógico que a gente não vai falar lá para a criança colocar o dedo, porque a gente não sabe qual abelha que tem ferrão e qual não tem. Mas eles vão sair daqui falando, ó, tem abelhas que é aqui do Brasil, tem abelhas nativas que não ferrou, que não oferece risco nenhum, que é crime. Isso, e é um crime ambiental matar uma abelha nativa. Assim, hoje tem casos que a gente precisa eliminar algumas espécies de abelhas invasoras, africanizadas, e não é um crime ambiental, porque elas foram introduzidas aqui no Brasil. Elas fazem a parte de polinização delas, elas têm as importâncias delas na natureza, porém quando elas estão oferecendo risco às pessoas, muitas vezes a gente tem que eliminar, retirar elas dali. E as nossas abelhas não, já é um crime ambiental. E eu, por me deparar com tudo isso, eu precisava de um apoio. E achei o pessoal aqui. Então, o trabalho que a gente faz aqui, mostrando para vocês, e vocês vendo na prática, que nem no primeiro evento que a gente fez aqui, a gente transferiu uma abelha de um abrigo provisório, de uma captura ali, para a caixinha. E as pessoas viram isso ali de perto. As pessoas viram a gente abrindo ali, experimentando mel ali direto ali da caixa. Então isso aí, vocês não vão ver em lugar nenhum, é muito difícil. Então hoje não dá para fazer isso. Mas assim, a gente faz esse tipo de manejo aqui na prática, que vocês não vão ver por canal de YouTube nenhum. Às vezes vocês vão ver, não vão entender nada, e aqui vocês vão estar vivenciando isso. Então aproveita cada momento que tem aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta pra gente e a gente vai sanando a dúvida de vocês. Porque eu acho um absurdo a gente ver falar em apicultura e não conhecer a meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas aqui do Brasil. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tem esse relato do Dudu e os filhos dele que foram lá e não deixaram matar uma abelha. E era uma abelha nativa. Mas eu já tenho um relato do meu sobrinho, que teve no aniversário dele de 7 anos, no prédio, apareceu uma abelha onde eles estavam brincando lá no parquinho. E não era uma abelha nativa, era uma abelha com ferrão. E aí, as crianças assustaram. E ele falou, não, a abelha, meu tio, pô, deixa comigo. Ele foi pegar a abelhinha, na inocência, porque ele não consegue identificar. E aí a abelha ferrou ele. Então quando a gente está ensinando aqui para vocês, a gente não quer que vocês vão lá mexer, que as crianças peguem na abelha, porque vocês não vão ter certeza do que vocês estão mexendo. E ainda existe muita abelha com ferrão. Ela foi introduzida no Brasil de forma errada, hoje ela tem no Brasil inteiro e ela é um risco. Se você tiver uma alergia e sofrer uma picada, pode ser um caso muito sério. Existem até relatos de morte por ferroada de abelha. Então a gente não está aqui para incentivar ninguém a ir mexer com a abelha sem o conhecimento. Viu a abelha? A melhor coisa é não importuna ela. Deixa ela quieta onde ela está. Se você não mexer com ela, ela não vai vir te atracar. Então é só um relato para não criar assim,
filho dele foi lá e pôs o dedo, não fez nada. Mas se fosse uma abelha com ferrão, poderia ser uma história diferente, como foi com meu sobrinho. Então a gente pede para vocês ter essa cautela. E é assim, Natália, eu quero que cada um de vocês saiam daqui sabendo que no mundo nós temos cerca de 400 espécies de abelhas sociais, essas abelhas que a gente pode ter na caixinha, e das 400 espécies que a gente tem no mundo, 300 estão aqui no Brasil. Então nós somos ricos em diversidade e a gente não conhece. Fora as abelhas solitárias que a gente tem. Tem várias espécies de abelhas solitárias. A gente tem uma ali na caixinha ali, que são a polinizadora das orquídeas. Temos uma que parece um besouro preto grande, que vai na flor do maracujá. Então tem as abelhas solitárias ainda. Essas têm ferrão. Mas e a gente não tem costume de criar elas em caixas. Só que 400 espécies de abelha no mundo, 300 estão aqui no Brasil, e a gente conhece a apicultura e não conhece a meliponicultura. A gente tem que conhecer o que é de casa, né, Natan? Complementando essa informação dele, no mundo, falando de forma global, existem 20 mil espécies de abelha. Dessas 20 mil espécies de abelha que existem no mundo, 400 são sociais, são essas que ele está explicando para vocês. E dessas sociais, 300 está aqui. É um negócio que, para mim falar para vocês, vocês tinham que estar todos assim, nossa gente, como o Brasil é rico. Porque a gente tem uma variedade que não existe em lugar nenhum do mundo. Sobrou para o resto do mundo 100 espécies de sociais, o resto é nosso. Então ainda a indignação dele de vocês conhecerem a apicultura e não conhecerem a meliponicultura tem total fundamento. As abelhas solitárias, o Brasil tem cerca de 3 mil espécies de abelha. Então a nossa biodiversidade, ela é muito rica. É a mesma coisa que acontece na Amazônia. Os japoneses, os chineses vêm para a Amazônia para roubar as nossas plantas. Existe um monte de caso conhecido deles virem aqui achar uma planta que tem uma propriedade medicinal, deles levarem para lá, passam a cultivar essa planta lá e registram ela como sendo deles. E, na verdade é uma planta que foi roubada do nosso bioma. A mesma coisa vai começar a acontecer com as nossas abelhas, porque a nossa variedade é muito grande. Então a gente tem que conhecer, espalhar isso para que todos saibam, até para proteger elas. É através da informação que a gente vai conseguir salvar elas e preservar elas mais. Então, inclusive uma pessoa me perguntou assim, essas pequenininhas aqui são as abelhas que não tem ferrão, essas abelhas pequenininhas? Não, nós temos abelhas grandes. Nós temos a uruçu, a bugia, tá no outro parque, mas a gente vai trazer para cá em breve. Ela é grande, então não necessariamente a abelha tem que ser pequenininha. E cada uma delas, ela desenvolve ali a colônia de uma certa forma e tem as suas funções ali dentro. Quando a abelha nasce, ela fica ali cuidando das crias. Às vezes as pessoas chamam de abelhas nutrizes, que ficam ali cuidando da colônia. Quando ela vai envelhecendo, no passar da vida dela, elas começam a ter outras funções. Até que no final da vida dela, ela começa a ir na natureza e buscar o alimento. E muitas delas, elas ficam de guardião na entrada da caixa e dá a vida delas para defender a colônia. Qual que é o tempo da média dela? Boa Em média 45 dias. Vamos explicar melhor. Pessoal, já explicamos como que a gente entrou nesse mundo, a gente já está no nosso papo de abelha. Então qualquer pergunta que você tiver, você interrompe a gente e pergunta. Tempo de vida da abelha. A abelha ela tem duas fases de vida, que é a pupa, quando ela está na célula de cria, que a rainha vai lá e bota o ovinho, e depois quando ela nasce. Então na primeira fase dela, ela vai viver de 30 a 45 dias dentro da célula de cria até ela eclodir. Quando ela nasce, ela vai passar para a sua segunda fase. É uma abelha já, não é um ovinho, não é uma pupa, ela é uma abelha. Depois que ela nasce, ela também vai ter outra fase de vida que vai depender da espécie da abelha e vai variar de 30, 45 a 60 dias. Algumas espécies, em determinada época do ano, pode estender esse tempo de vida. É o caso, por exemplo, que a gente tem aqui dessa caixa. Essa caixa aqui, ela entrou em diapausa. O que é diapausa? Ela não tem mais as células de cria.
A rainha parou a postura. Chegou o inverno, a postura acabou. Nasceram todas as abelhinhas que tinham para nascer ali e vão ficar ali. Elas vão passar a ter uma vida com menos trabalho e mais preocupada na sua alimentação. Isso vai fazer com que elas consigam sobreviver mais tempo. Mas em média, para responder a sua pergunta, dentro do ovinho, de 30 a 45 dias, depois que ela nasce, mais 30, 45, 60 dias. Exceto quando entra nessa situação que ela vai conseguir sobreviver um pouco mais para dar continuidade nessa colônia. Lembrando que a rainha A exceção é a rainha. A rainha pode chegar a viver até 4 anos. Então existem relatos de uma rainha de abelhas nativas que foram marcadas e ela durou 4 anos dentro da colônia. E uma abelha rainha, quando ela morre, ela é substituída por outra rainha. Ela só vai ser fecundada por um zangão e assumir o posto de rainha daquela colônia. Então uma colônia de abelha vai viver 4 anos, porque é o tempo da rainha? Não. Ela pode viver por décadas. Quando a rainha morre, outra rainha é eleita e passa a fazer esse papel de rainha lá dentro. Enquanto a rainha está viva e soltando seus feromônios e dominando aquela colônia, ela tem outras filhas que vão ser rainhas também. Só que se ela não vai soltar uma enxameação para criar uma nova colônia, essa rainha ou ela é expulsa da colônia, jogada para fora, ou ela é decapitada. Como que se dá assim a divisão das funções das operárias, é na alimentação mesmo? É com passagem. Não, é outra pergunta. O que determina o que vai ser? A função é... Não, a função não tem quem determina. O zangão, a única função dele é fecundar a rainha. Muitas vezes ele vai nascer e morrer e não fez nada na vida. Porque a rainha vive 4 anos, ele vive 2 meses no máximo. Então muitas vezes ele não vai ter nada. Eu acho que aquela moça tá rindo que ela falou, na minha casa é do mesmo jeito. Às vezes, as operárias são quem realmente trabalham e fazem todo o serviço. E aí é o que o Dudu ia falar. Dependendo do tempo de vida dela, ela tem funções diferentes dentro da casa. Então, quando ela nasce, ela ajuda a alimentar os bebês, ela ajuda na limpeza. Quando ela já está mais madura, ela passa a sair a campo para buscar néctar e pólen. Quando ela é jovem, ela produz a cera. A cera é produzida pelas abelhas, ela solta pelo abdômen dela umas placas de cera. Existe um nome que foi dado para essas abelhas nessa fase que chama abelha pangolim. Porque existe um animal que chama pangolim, acho que é lá da Ásia. Ele parece um dinossauro, ele tem umas escamas no corpo dele. E quem identificou essa abelha soltando as escamas associou a aparência desse animal. Então ela, na fase jovem, ela produz cera, cuida de trabalhos internos. Quando ela é mais velha, ela começa a fazer o trabalho de campo, de buscar néctar e pólen. E quando ela está no final da vida, ela passa a ser guardiã. Tá? E também existe... Na minha ignorância, eu achava que os zangões defendiam, né? Todo mundo acha. E lendo e descobri que, na verdade, são as A rainha, só para mim terminar de te explicar isso daí, a rainha vai ser o trabalho dela de botar ovos e manter a organização da colônia com o feromônio que ela solta dentro da colônia. E o zangão, ele é um boêmio. O zangão, ele é um boêmio. Uma abelha de uma colônia não entra em outra colônia. Se ela entrar, vai dar briga. E a que entrou na colônia vai ser a mais fraca, porque ela vai ser uma contra uma colônia, ela vai ser morta e jogada para fora. O zangão já consegue entrar. Por isso que eu falo que ele é o boêmio. O que ele faz? Ele sai a campo, acha uma flor, se lambuza inteiro de pólen. É igual o homem que passa o perfume. E aí ele consegue entrar nas Vai casas entrar na das casa dos outras. outros. Aí ele consegue entrar em colônias que não é dele, sempre na busca de uma rainha precisando ser fecundada, ou ele vai se alimenta ali, bate um papo e vai embora, entendeu? É, e qual que é o interessante? Qual que é o interessante das abelhas? O que é interessante delas? É que elas são muito bem organizadas. Cada uma delas tem uma função ali. Tem abelhas, no caso dessa aí que é a Meringuaçu, nasce uma princesinha e o que elas fazem para poupar aquela princesinha e poder utilizar ela depois? Faz uma prisão real, faz um casulo, inclusive ali parece que tem uma prisão real aqui,
ela aprisiona ela e deixa ela aqui aprisionada até precisar dela. Se a rainha morrer, elas vão lá e liberam ela e ela começa a reinar ali dentro ali. Eles Então, fazem essa prisão real de cera e própolis, põe essa rainha não fecundada ali dentro, e aí, se tiver um problema com a rainha, eles vão soltar ela. Enquanto ela está aprisionada, eles vão até ali e alimentam ela. Então ela é realmente uma prisioneira dentro da colônia. Então assim, elas são muito bem organizadas. Aí as pessoas perguntam às vezes, e o que elas fazem com a sujeira que tem lá dentro lá? Morre uma abelha lá dentro. Elas pegam pela mandíbula e saem voando, carregando ela e jogam longe. E ali elas vão crescendo essa colônia. Até que chega uma hora, que nem o Natália falou, ou as abelhas princesinhas que nasceram procuram um novo local para morar, ou ela é morta, ou ela é aprisionada para futuramente ser utilizada. Aí, como que funciona isso? A gente chama de processo de enxameação. Como que funciona isso? Eu digo que é muito parecido com a casa da gente, com a casa de cada um de vocês. Ali começa a ficar apertado demais, a colônia começa a ficar grande demais. Aí as campeiras em campo, elas acham um oco de pau, acham um local, uma nova moradia. Vamos supor que seria isso aqui que a gente coloca para elas, em vez de estar sendo jogada nos rios, Espera só um em minutinho, praças. Dudu. A gente trouxe 2 garrafas e eu vou deixar passando por vocês, para vocês apertar e sentir o cheiro. Que isso aqui é o atrativo já seco. E aí vocês vão sentir o cheiro. Qual que é a ideia disso daqui? É dar para a abelha uma opção, como se ela achasse que isso aqui já foi um oco de uma árvore que já foi ocupado por uma abelha. E aí sobrou restos da última colônia que tem o cheirinho dela. Isso torna mais atrativo. Cheiro e vai passando, por favor. Então assim, pode perguntar. Como que é feita a rainha? Tipo assim, como que é eleita a rainha? Ou ela já nasce rainha? Ela já nasce rainha. As abelhas, elas colocam, vai depender da espécie da abelha, tá? Nessas que a gente tem aqui, por exemplo, na Miringuaçu, ela põe as células de cria no disco. E se tiver você vai perceber que eles têm quase todos o mesmo tamanho. E aí no cantinho costuma ter uma bolinha maior. Aquela bolinha maior, tem mais alimento. E dali a abelha vai se alimentar e tornar-se uma rainha. Deu para entender? Nem sempre. Depende da espécie. Essa daqui que vai ter célula real, que a gente chama, que é essa célula maior, a gente acredita ser isso. Por que eu falo que a gente acredita? Porque realmente pesquisas existem com as abelhas com ferrão. As nossas abelhas nativas, elas estão no limbo da ciência. Então é uma ideia que se a gente conseguir falar de abelha, mais gente vai conhecer, mais gente vai se preocupar e algum cientista sai daqui e vai com interesse em pesquisar elas. Então essa é a ideia. Então o que a gente acredita é que determinadas espécies têm esse fator de alimentação, então ela fica numa célula maior e ela consegue comer mais comida e ela vai crescer e se tornar uma rainha. Mas existem abelhas, como por exemplo a mandaçaia, ela faz um disco de cria. E aí de cada disco de cria, a gente acredita que 20% são rainhas. Os outros 80% seriam de operárias e zangões. Em determinado momento elas param de produzir zangões também. Porque se a colônia está passando por algum problema, ela não precisa de zangão. Porque o zangão, como eu disse, ele só está lá para comer e beber de graça. Quem trabalha são as operárias. Então em determinado momento, ela pode até diminuir a produção de zangões e produzir só operárias e rainhas. Um disco de mandaçaia que a gente fala que chega a produzir 20% de rainhas, são rainhas não fecundadas que vão nascer. Enquanto a rainha estiver predominante ali, produzindo seus feromônios e conseguindo tomar conta, todas as rainhas que forem nascer, ou são expulsas, ou decapitadas e jogadas para fora. Então assim, à medida que vai nascendo essas princesinhas que vão se tornar rainha, elas são perseguidas o tempo todo. Então, para ser uma rainha, ela tem que provar que mereceu estar ali. Não é simplesmente nascer, eu vou ser rainha, não. Muitas vezes elas são perseguidas ali dentro
até ela mostrar que é a predominante, até ela mostrar que é a mais forte. Como o Natália disse, muitas delas são expulsas. Antes disso acontecer, a colônia começa a ficar apertada demais e as campeiras saem a campo para procurar uma nova moradia. Hoje, na cidade de São Paulo e em outros lugares, às vezes elas não acham isso. E nós, como meliponicultores, nós como defensores e criadores dessas abelhas, a gente oferece abrigos para elas. Deixando de ir parar em bueiros, deixando de parar no meio do mato, a gente pega uma garrafa dessa, tira um pouco do material de dentro da colônia, como o Natália falou, passa nessa garrafa, dá um banho nela, então as abelhas vão entender que aqui era uma moradia delas, que elas já morou abelha aqui. Então, essas abelhas que estão aqui, elas estão fechadas. Essas abelhas, a rota de voo delas é mais ou menos até 2 km. Então, eu vou fazer isso aqui, um abrigo provisório, eu vou mostrar para vocês como que é feito. Tem um ali feito ali, ó. Aí, as abelhas saem em campo, e eu falo que elas são muito parecidas com o ser humano. Elas saem em campo, acham um abrigo lá, um local, uma possível moradia. Ela volta lá e avisa a princesa, ó, achei um local legal pra gente morar. A princesa vai, identifica o local e ali vai ser a nova moradia dela, se ela gostou ali. Aí ela vai fazer um voo nupcial, vai ser fecundada e ela vai morar naquele local ali. Só que, igual os seres humanos, essas abelhas elas estão se estabilizando ali. Como o ser humano, aquela abelha ali que a gente fala que é a filha, ela vai passar 1, 2 ou 3 meses voltando na casa da mãe e saqueando mesmo a geladeira. E aí, mãe, tem aí um arroz, um feijão, uma batata e sai pegando tudo. É pólen, é néctar, é cera, ela sai pegando até reestruturar lá. Depois elas têm vida própria. Então a gente fornece esse abrigo para elas morarem, elas vão entrar aqui. Eu, como meliponicultor, eu vi que essas abelhas estão com a nova moradia aqui. Eu posso já ir lá e tirar ela de lá? Não. Eu vou esperar os 2, 3 meses que ela tá pedindo as coisas emprestadas em casa. Depois delas estabilizadas, aí eu levo ela para um local a mais de 2 km dali, porque elas voam a 2 km. Senão elas vão voltar para lá onde ela morava antes. Vou levar para um local seguro. Vou deixar ela estabilizar lá. Aí a gente vai abrir, como a gente fez no outro evento aqui. A gente abre a garrafa, tira a estrutura e coloca dentro de uma caixinha indicada para aquela espécie de abelha. Para cada abelha tem um tamanho de caixa. E aí a gente tem uma nova colônia. Às vezes as pessoas, um rapaz perguntou aqui, por que vocês criam as abelhas presas? Por que essas abelhas estão presas? Por que vocês não soltam elas? Essas abelhas aqui, pessoal, essa aqui no caso, ó, ela veio lá da minha casa. Ela tá presa aqui, ó, com a tampinha aqui, ó, toda furadinha para respirar aqui. O que vai acontecer se eu abrir aqui essa caixa e soltar aqui? Por incrível que pareça, essas abelhas, o primeiro voo delas, ela sai voando de costa, olhando para a caixa, e ela identifica o local onde é que ela mora, e elas vão até 2 km e voltam exatamente para o local onde eu deixei a caixa. Se eu fazer assim com a caixa, ó, elas ficam aqui querendo entrar aqui, ó, que elas sabem exatamente onde elas moram. São abelhas. Originalmente elas vão estar dentro de um oco de uma árvore. Oco de árvore não anda. A árvore não anda, não sai do local. Então ela aprendeu que o local dela é fixo. Então a gente não pode trocar uma caixa de abelha de lugar sem fazer o manejo correto. Para você fazer isso tem uma forma correta. Então aqui eu não posso soltar elas aqui porque elas vão sair voando, vão reconhecer o local delas e vai voltar para cá. Aí eu ia ter que ficar aqui até a noite, aguardando todo mundo entrar para dentro de casa para me levar elas embora. Então, como a gente não vai ficar aqui até a noite, a gente não vai soltar, mas a gente não cria abelha presa. A gente não cria abelha presa. É lógico que é assim, diferente das abelhas africanas, as abelhas africanas, como que funciona? Provavelmente vocês já devem ter visto já em TV ou coisa parecida, o pessoal colocar aqueles vestimentos e começar a jogar fumaça lá. Vai jogando fumaça. Aquilo ali, o que acontece? Tem um ditado que diz que aonde há fumaça, há fogo. Então as abelhas, por que eles jogam a fumaça geralmente de longe e não coloca fogo lá?
Porque as abelhas entendem que está tendo um incêndio e aquelas abelhas começam a consumir todo o alimento que tem ali para quê? Para ir embora. As abelhas africanas, no caso de um incêndio, elas consomem todo o alimento e a rainha sai voando e leva todo mundo junto. As nossas abelhas nativas fazem isso? Não. Morre todo mundo lá tentando defender a colônia. Porque a rainha fica tão grande que ela não consegue nunca mais voar. Então as abelhas africanas, por que eles jogam fumaça? Porque elas começam a consumir muito mel e elas acabam ficando com o abdômen bem dilatado e elas começam a ficar mais lentas. Por isso elas não vão te ferroar. Por isso que o apicultor vai lá e joga fumaça nas abelhas. Porque é onde a fumaça há fogo. E se tiver um incêndio, as abelhas africanas mudam, as nossas morrem. Vejam Aí só. tem a diferença. Vou complementar o que o Dudu está falando. Quando acontece uma enxameação de uma abelha africana, que é essa abelha com ferrão, a rainha pega e chama metade da sua colônia e fala: vocês vêm comigo, vocês ficam aí e se viram. Então uma metade vai embora com a rainha. E a outra metade que fica ali elege uma nova rainha para continuar naquela colônia. As nossas abelhas nativas, a rainha perde a capacidade de voo assim que ela é fecundada e entra dentro da colônia que ela vai habitar. O abdômen dela desenvolve de uma forma tão grande que é impossível ela conseguir levantar voo. A anatomia dela não vai mais permitir. E como eu falei para vocês, ela chega a viver 4 anos. E esses 4 anos de reinado dela não é uma coisa simples. Existem rainhas que ela vai gerar mais jovens que ela, mais fortes que elas, que vão querer tomar esse local. E ela vai passar por brigas, onde ela vai ter que mostrar que ela é a rainha daquele lugar. E muitas vezes a gente vê uma rainha com a asa faltando um pedaço, machucada. Por quê? Ela já passou por brigas. É a mesma coisa de você assistir o Discovery da selva. O leão, para ele ser o leão daquele pedaço, ele vai brigar com outros leões para determinar o local. As nossas rainhas passam pelas mesmas situações dentro da colônia. Então, ela não tem a capacidade de voo pela sua anatomia que desenvolve o abdômen e também porque ela passa por essas brigas que ela tem durante o período de vida dela, que pode até danificar a asa dela. Você vê às vezes rainha que só tem uma asa. Um lado já nem tem mais a asa. Para ela não vai fazer diferença porque ela não usa mais, mas você vê que ela passou por uma briga ali dentro. Então nós, como meliponicultores, a gente orienta vocês e ensina para vocês, às vezes até como fornecer um oco de pau para elas. Uma garrafa que poderia estar indo para o rio. Coisa. Isso é outra coisa que nosso projeto iniciou e tenta mudar. O nome que todo mundo dá para isso aqui é isca. E a gente não chama isso de isca, porque isca é predatório. E o que a gente faz para as abelhas é o que o Dudu falou, a gente cria elas soltas. Então a gente não chama mais isso de isca. Você vai ver alguma vez o Dudu ou eu mesmo falando isca, porque a gente quando começou, a gente aprendeu dessa forma. E é difícil a gente mudar um hábito que a gente aprende de um jeito e querer colocar outro nome para aquilo. Hoje a gente chama isso de abrigo provisório, porque a função dele é um abrigo provisório. Tá? Muitas vezes na internet você não vai achar um abrigo provisório, você vai achar isca. E a gente não entende que seja uma isca, porque ele não fica preso, a abelha entra e sai daqui de dentro. Quando a gente transferir ele para uma caixa, a abelha vai ter livre para poder também entrar e sair. Então é só uma observação, que é um nome que a gente quer tentar mudar. Então a gente já ensina a vocês que o nome disso aqui é abrigo provisório. Então o que a gente faz com esses abrigos provisórios? A gente deixa de estar jogando isso aqui na natureza e simula um oco de pau para as abelhas nidificarem aqui, para fazer uma nova colônia. Para isso, o que a gente faz? A gente pega material de dentro da colônia dela, um gel própolis, um própolis com terra, com resina, cera, coloca num álcool, um álcool cereal, dissolve. A gente dá um banho nessa garrafa e aqui fica o cheiro delas. Todo mundo sentiu, né? Bem sentiu agradável, né? Então, aqui a gente está utilizando algumas coisas, um enfoca-gato, ou coisa parecida, mas poderia ser um pedaço de cordão. A gente coloca essa garrafa aqui dentro de um recipiente escuro. Aqui vocês podem colocar um cotovelo ou um pedacinho de eletroduto que estava jogado numa caçamba de lixo, só para simular a entradinha delas. Coloca lá na árvore e deixa lá. Então as abelhas que estão procurando um local para morar, elas vão para ali.
deixa eu completar o Dudu aqui. A ideia, a gente tem aqui um produto já preparado para isso, né? O saquinho já é na medida, a gente usa um cotovelo, mas a ideia é que você não precisa de nada disso. Você vai usar a garrafa que você acha no lixo, o saco, você pode usar qualquer saco preto, saco de lixo, um saco de ração de cachorro. A ideia é que dentro dessa garrafa, quando ela estiver pronta, não tenha entrada de luz. Se tiver entrada de luz, a abelha não vai usar. Então a gente tem que proibir a entrada de luz. Pode envolver com... Era isso que eu ia falar, jornal. Se você for procurar na internet, eles não vão fazer igual a gente. A gente vai colocar 2 saquinhos de plástico e só isso. Você vai olhar na internet, vai ter gente que embrulha jornal, tem gente que embrulha papelão. A gente não usa, porque a gente teve uma experiência, a gente ficou 4 anos dentro do Parque Cientec. É uma área de mata atlântica, é muito úmido. E aí o que acontece? O papel puxa toda a umidade. Aí quando a gente vai tirar essa isca da mata, o jornal está todo úmido. Isso vai resultar no quê? Frio. Vai ficar frio aqui dentro. E o grande problema para as abelhas é o controle de temperatura. A gente fala que se você não quiser fazer igual nós, de forma mais simples, usa plástico bolha em vez do jornal. Tem aqueles isopor que vem nesses equipamentos eletrônicos, que é bem fininho. E tudo isso você acha em caçamba de lixo. Não, você não vai ter que refazer. O que a gente está querendo passar para vocês é que assim, se você for procurar na internet, você vai aprender a fazer com jornal. Só que a gente fala que todo meliponicultor é um pouco cientista. Porque você vai começar a fazer e você vai começar a perceber algumas coisas. As suas próprias experiências você vai começar a adaptar. A hora que você encontrar um lá, que você abrir e o jornal estiver molhado, você vai falar, puta, é verdade, ó, o cara falou lá e puxou a umidade. O ambiente é úmido, o papel vai puxar essa umidade. Então, a nossa preferência foi optar em não usar mais o jornal. Se você procurar nos nossos canais, vai ter antigos que eram iscas nossas e vai estar com papel. Depois a gente parou de fazer e a gente passou a usar esse tipo de método, onde a gente coloca 2 saquinhos, que é para garantir que vai ficar escuro dentro. O próprio ar que fica dentro funciona como isolante térmico. E a gente usa uma curva, porque tendo essa curva, não entra luz. A luz vai bater aqui e vai parar, ela não vai fazer a curva e entrar. Então dentro da colônia vai ficar uma escuridão completa. A gente tem relatos, e a gente já viu que as abelhas, quando tá querendo nidificar, elas entram até em escapamento de carro. Lá na minha casa, para você ter uma ideia, eu tinha uma abelha numa caixinha, ela morreu e eu deixei a caixinha lá. Depois de 2 meses eu fui olhar, tinha outras abelhas lá, ocuparam aquele espaço. Por quê? Porque ficou o cheiro delas lá. Deixa eu perguntar no caso, a gente não tem esse cheiro, a gente pode usar própolis? Tem pessoas que utilizam própolis de farmácia ou coisa parecida. Não é o ideal. Não é o ideal. Então não pode, por exemplo, misturar o atrativo com o própolis. Então, você não precisa misturar, porque você vai estar jogando um própolis fora. Tá? Um vidrinho de própolis a R$145. Uma garrafa de própolis de atrativo é R$20. Oi? Armazenamento deu cheio. O pessoal acaba partindo pro própolis quando não tem acesso a esse atrativo. Se vocês têm acesso ao atrativo, é melhor você usar o atrativo. Aqui? É o atrativo misto. E o atrativo, ele é somente um atrativo. Não é ele que vai definir que você vai capturar a abelha. Não, a configuração é da igual o câmera Dudu para falou. salvar as fotos a abelha já está aí entrar no cartão de memória, que é o armazenamento deve estar cheio. Você tem uma iraí na parede da escola, não tinha nenhum atrativo ali. Ela só achou um oco que ela falou, dá pra mim, resolve meu problema. Não tinha atrativo e ela escolheu. O que ajudou foi mesmo o pasto, né? Que tá se Sim, desenvolvendo. o pasto que você tem lá. Desculpa, eu vou fugir só um bocadinho, senão eu vou esquecer. Eu já vi algumas caixas que são revestidas de isopor. Aí, você tem falado isso, eu tô com a dúvida. É o ideal realmente? Não, o ideal é você fazer uma caixa com uma grossura ideal.
O que acontece é que você entra no Mercado Livre e vai comprar uma caixa que tem 1 centímetro, 1,5, 2 de madeira. Aí quando a gente entra agora nesse inverno rigoroso, Por causa das intempéries climáticas. quando você entra nesse inverno agora, que nem uma noite aí que bateu 8 graus, 10 graus de temperatura, para nossa região é muito para as abelhas, é muito frio. E aí o meliponicultor, que não se preparou em colocar uma caixa adequada, fica desesperado porque ele acha que as abelhas dele vão morrer. E aí ele vai lá, forra a caixa de isopor, de manta. Na internet você vai ver um monte de gente. Tem gente que inventa aquecedor para colocar embaixo da caixa. Na verdade, a única coisa que você precisa dentro da cidade de São Paulo é isso aqui. 3,5 centímetros de madeira. Se você fizer caixas com essa espessura, você pode deixar a caixa aonde for, que o inverno que passar ela não vai ter problema. A abelha controla a temperatura interna. Esse nosso amigo que não veio hoje, o Neto, ele comprou uns termômetros, que vem aquele fiozinho, e ele está fazendo uma experiência na casa dele. Ele enfiou um termômetro no meio do ninho, colocou um dentro da caixa, mas fora do ninho, e um fora da caixa. E aí ele coloca ali, ele fez um vídeo para me mostrar a variação de temperatura. Então a abelha controla essa temperatura. Até quando ela precisa resfriar a caixa, ela vem do lado de fora e você vê várias abelhinhas do lado de fora batendo a asa em direção à entrada. Elas estão mandando o ar para dentro da caixa para circular o ar e acertar a temperatura. Então se você fizer uma caixa com a espessura correta, você não vai ter esse problema. E qual é o erro que as pessoas fazem às vezes? As pessoas estão com esse abrigo provisório aqui. Aí as pessoas vão lá no jardim dela, aí tem uma árvorezinha lá que tá um monte de abelha. Ah, é aqui que eu tenho que colocar. As abelhas estão ali forrageando. As abelhas que estão vindo aqui, elas estão vindo aqui procurar alimento. Inclusive as nossas africanas, né? As abelhas africanas que tem no parque não acharam aqui ainda. Senão aqui ia estar tomado de abelhas. Elas estão vindo aqui para procurar um abrigo? Não. Elas estão vindo aqui para ferroar as pessoas? Não. Porém, se você apertar a abelha, ela vai ferroar. Elas estão vindo aqui para enrolar no cabelo? Não. Não vai enrolar. Elas estão vindo aqui por causa desse cheiro que está aqui, ó. Inclusive tinha uma pequenininha aí rondando você, né? Elas estão vindo aqui por causa do esse cheiro. aroma. Mas para as abelhas, elas identificam de longe. E quando uma abelha localiza um local, uma fonte de alimento, ela retorna para sua colônia, ela faz uma dança específica. Para as abelhas com ferrão já foi identificado que ela faz um 8, e no meio desse 8 ela mexe o bumbumzinho em zigue-zague, e a direção da onde ela está fazendo esse 8 está indicando para as abelhas. Saindo da nossa colônia, é para cá que você tem que ir. E a quantidade de vezes que ela dá essa batidinha de bumbum é a distância. Então ela consegue passar com precisão que você vai sair da colônia, você vai vir nessa direção e você vai andar tantos metros e ponto. Vai chegar na florada que eu estou te identificando. Então aqui, são animais muito inteligentes. Então aqui você, que eu fazia errado. Eu faço meu abrigo provisório lá, aí tem uma roseira lá em casa, uma planta lá, que as abelhas tá tudo lá naquela rosa. Eu falei, é ali no Oraplonobis que eu vou pendurar isso aqui no pé de Oraplonobis. Não, elas estão ali forrageando. Então a gente tem um costume de dizer, pensa como uma abelha. Se você fosse uma abelha e precisasse achar um oco de uma árvore para fazer o seu ninho, você vai no pé de manjericão, onde é que você vai achar um oco ali? Não. Manjericão você vai lá para achar um néctar, para coletar um pólen. Você está ali forrageando. Você vai sair procurando um local para moradia, possível moradia. Então elas dão preferência por árvores grossas, aonde elas vão achar. Então aqui, ó, seria um local ideal. Eu iria colocar aqui, ó. Eu ia colocar em cima. Ou em cima. Ele não alcança. Sacanagem, hein? Então assim, tá vendo, né? Aí você processa o cara, né? Acende, não sei o que, aí... Então assim,
você procura uma árvore grossa. Qual é o outro erro que eu fazia no começo? Eu não sabia direito como é que funcionava. Se vocês olharem ali, ó, as abelhas fizeram a estrutura dentro dessa casinha, igual um prédio, de vários andares. E elas prendem isso aí com as estruturas. E ali tem o alimento larval, tem líquido ali dentro. Se você colocou lá na árvore a garrafa assim, e se você virou de cabeça para baixo, lascou. Você fez a maior bagunça lá, vai derramar alimento, a cria vai cair, e vai fazer uma lambança danada. Então, do jeito que você colocou, se você colocou assim ou assim, é assim que você vai levar para casa. É assim que você vai abrir aqui a caixa, aí você vai pegar a estrutura e é assim que você vai colocar lá dentro da sua caixa. Então, nada de balançar de ponta cabeça. Isso daí, complementando o que ele está explicando para vocês, é o que? A gente vai recomendar sempre que você instale nessa posição. Porque quando você fizer um ninho desse, um abrigo provisório, você tem que pensar do começo ao fim. Você vai ter que colocar na árvore, você vai ter que tirar da árvore quando você for recolher ela e tiver uma captura. Você vai ter que levar para sua casa, ou para o local que você for levar, e vai ter que transferir para uma caixa. Se você colocou deitado, você vai ter que fazer todo esse processo deitado. Deitado é mais difícil e mais fácil de você danificar ela. Aqui fica fácil de você transportar. Aqui vai ficar fácil você transferir para a caixa, porque o formato da caixa é esse, tá? E tem algumas coisas que você vai entender só na prática. Não vai adiantar eu explicar aqui, mas eu vou falar para vocês. Não tentem reinventar a roda. O que eu quero dizer com isso? A gente ensina vocês a usar uma garrafa PET. Aí você vai estar em casa, você vai falar assim, puta, eu faço musculação, eu tenho um pote de whey. Puta, aquele pote de whey é o máximo, bro. Ele vai dar um tamanho, eu vou pegar uma abelha bonita demais ali. Só que na hora que você capturar uma abelha dentro daquele pote, você tá ferrado para cortar aquele plástico. E aí para cortar aquele plástico duro, você vai machucar as abelhas dentro. Aqui não, aqui você vai passar o estilete, tirar o plástico, passar o estilete, abrir o plástico da PET e é fácil. Então, o pessoal fala que é mais fácil se você colocar de onde o sol nasce. Por quê? Porque a abelha ela sai buscando o sol. Então você estaria facilitando para ela. Mas se você for olhar na natureza, você vai encontrar abelha para todo lado. Tá? Então, se você tiver essa oportunidade, você pode tentar focar isso. Mas não é uma regra que vai fazer você capturar mais ou menos. Quando eu cheguei aqui num projeto de ter abelha no meu jardim, eu era muito pequeno. Hoje eu continuo muito pequeno. Por isso, se vocês olharem minhas iscas, tá tudo ali a 1 metro de altura. Mas do Natália já tem 2 metros. Não tem uma receita de bolo certo. Mas a gente emprestava uma escada para ele. E fazia eu subir. Engraçado que eu ia lá no Cientec, o Lucas lembra? Sempre precisava subir na árvore, sobe lá, Dudu, sobe lá, eles nunca iam. Ele trabalha na Eletropaulo, gente. Tá acostumado a subir. E nessa questão de transporte, por exemplo, capturou. Mas eu não vou instalar, eu vou fazer a transferência para a caixa, mas a minha caixa não vai ficar aqui. Vamos lá, vou te explicar. É o manejo. Tudo vai ter manejo para você fazer e existe um jeito certo de fazer. A abelha ela tem um GPS interno dela. Então, eu falei para vocês, a árvore não sai de lugar. Se a árvore cair, muitas abelhas vão morrer porque elas vão ficar flutuando no alto ali. Só as jovens que vão ter a chance de recomeçar. As que estão adultas voando, elas não vão achar. Ela não é um bicho que vai falar assim, caramba, minha árvore é aqui, cadê a árvore? Ai, caiu, tá ali, vou ali. Não, não vai ter isso. Elas vão morrer, a maioria. Uma ou outra até vai achar e vai conseguir sobreviver indo para um novo local, mas a maioria vai perecer. Fez a isca, fez o abrigo, colocou no local, você tem que visitar ele pelo menos de 15 em 15 dias. Por que você tem que visitar eles? Porque quando começar a enxameação, você tem que saber. Aí você sabendo que você foi lá no abrigo, colocou ele hoje. Você volta ali dali 1 semana, 2, não tem nada. 1 semana, 2, não tem nada. 1 semana, 2, opa! Começou uma movimentação. Então começou a enxameação. Você vai anotar a data dele. Aí você vai contar 60 dias, pelo menos.
60 dias é aquilo que o Dudu falou, a ligação com a mãe. Onde elas vão ir lá buscar cera, vão buscar mel, vão buscar pólen. Elas estão construindo essa nova colônia. Depois de 60 dias, já deu tempo delas construírem tudo, já deu tempo da rainha ter sido eleita, estar aqui dentro, estar fecundada e estar pronta para começar a sua própria postura. E aí começa a criação da nova colônia. Então deu 60 dias, você pode retirar. Aí você colocou ali e o nosso meliponário vai ser nessa árvore. A gente tem uma estantezinha aqui, eu vou colocar ela aqui. Eu não posso tirar ela de lá e trazer ela para cá. Se eu trouxer ela para cá, todas as abelhas vão levantar voo e vão ficar voando na frente da árvore onde ela estava. Porque era ali que o GPS dela falou para ela que ela estava. É igual o Waze mandando o cara para dentro da favela. Ele não sabe onde é, ele vai estar ali. Então elas vão continuar procurando ali. O que você tem que fazer? Você tem que vir para o local que você capturou de noite. O de noite, o que eu estou falando? Não precisa vir meia-noite, mas você precisa vir depois que o sol se pôs. Para quê? Ter certeza que, não é nem todas, mas que toda a maioria das abelhas voltaram. Por que eu falo isso? Porque muitas abelhas dormem fora de casa. Ela ficou fazendo o trabalho dela em campo, o período escureceu, ela parou o voo dela numa folha, vai dormir ali naquela folha para no dia seguinte vir para casa. É o filho que sai para balada e vai chegar só no outro dia. Então ela vai perder uma parte dessas abelhas, mas essa daí não vai fazer problema. O problema é se você vir e tirar ela de dia, porque de dia vai estar a grande maioria das campeiras trabalhando, que são as operárias que saem em campo. E aí você vai ter um déficit de abelha muito grande se você tirar elas ali. Então você indo lá de noite, você vai fechar com uma telinha essa entrada, vai retirar na posição que ela tiver e você vai levar ela para sua casa ou para onde você for levar. O local que você vai levar ela tem que ter mais de 2 km de distância, porque as abelhas voam de 500 a 2 km de distância, dependendo da espécie. Ei, deixa eu roubar a cena deles aí, que eu vou ter que devolver ela rapidinho lá no local. Aí, ó, essa aqui, ó, tava numa isca, a gente colocou aqui na caixa. Eu vou passar aí. Ó, elas estão voando aqui, elas estão voltando pra lá, ó. Eu vou passar rápido aqui, a gente tirou da garrafa e colocou elas aqui. Ó, ó o estoque que elas já fizeram. De mel, de pólen. Aqui é pólen e no outro canto ali é mel. Ó. Tá vendo? Aqui elas já vieram pra caixinha. Apesar de existir Tem mais um. procura do 16º. Hoje. Já tá aí. Não, sim, mas já vi. Eu digo aqui, né? Elas estão voltando pra lá. Tá estruturada aí. Elas ficam lá. Olha, isso daqui foi uma abelha que a gente transferiu no mês passado, você viu, Pode né? olhar de pertinho. E ela já tá com mel que ela construiu no local dela. Uma abelhinha Ou pequenininha, seja, só que ela já tá está adaptada e vai embora. Hoje nós vamos colocar uma plaquinha para conscientizar o pessoal junto pólen com vocês. e lá no cantinho mel, tá vendo? E elas estão aí Então, trabalhando. continuando. O pólen onde? Você vai Olha tirar aqui. esse E o mel? O mel do outro lado. Aí, ó, põe o aqui, dedo aí, põe o dedinho aí. Não, aí, ó, em cima. Aqui? Isso. Vai, experimenta aí. Mas, Natália, então eu não posso Experimenta. colocar isca no meu quintal. Porque como é que eu vou levar 2 km de distância? Nossa. Pra isso que Vai. pra isso que tem a mãe, Interessante. pra isso que tem um parente. E aí você vai fazer isso. Se não tiver ninguém, traz pra nós. É diferente A quando gente coloca hospeda no a sua pote, abelha que aí aqui, vai 2 meses, depois você pega vai armazenando armazenando na sua que- casa e vai colocar no lugar certo. Vou terminar de explicar. Você vai tirar, levar a 2 km de distância, colocar no local. Se esse 2 km de distância já for o seu local definitivo, você já coloca ela exatamente aonde você vai colocar a caixa. O que eu quero dizer? Eu vou trazer a 2 km de distância, meu meliponário é esse banco. Eu vou colocar ela aqui. De preferência que a entrada fique na altura da entrada da caixa. Então você faz um outro suporte. Você pode pegar uma outra garrafa PET, encher de água, pôr atrás e passar uma fita. Ela vai ficar de pé e você já fez um suporte. E aí você vai abrir. E aí elas vão trabalhar aqui. E elas vão fazer o voo de reconhecimento e já vão saber que a casa delas é aqui. E aí quando você for fazer a transferência e colocar na caixa, elas já sabem onde que é a casa delas, porque a caixa já está no lugar
que você colocou esse abrigo. Agora, não, eu não vou conseguir levar ela para minha casa, porque a minha casa não fica a mais de 2 km de distância. Aí você vai levar para casa de um amigo, de um parente, de alguém que possa hospedar ela por esse período. Você vai levar para esse local, você vai colocar ela lá num local sem sol, sem chuva de preferência, para elas estarem protegidas. Mas esse sem sol e sem chuva não é no fundo do seu quintal coberto, elas procuram a luz. Então, se você conseguir colocar numa sombra, mas que a luz está logo à frente, você está dando um ambiente melhor para elas. Se você fizer isso, colocou lá, deixa ela um mês. Esse um mês é para que ela esqueça o local definitivo que ela estava antes. E esse um mês, na verdade, o que eu aprendi com um estudioso mais antigo que eu? Esse período é o período que vai ter a troca de abelha. As abelhas vão morrer, as que sabiam daquele local. E as outras que vão nascer não conheciam. Aí quando você traz ela de volta para sua casa, que está a menos de 2 km de onde você capturou, não tem mais as abelhas vivas que conheciam aquele local. Então as abelhas que estão ali não conhecem, elas vão sair e fazer um novo voo de reconhecimento. Você leva para casa de um amigo, deixa na casa do amigo, dê um mês ali, você traz para sua casa e faz esse procedimento. Local definitivo, de preferência na altura certa. E aí ali você vai abrir, elas vão fazer o voo, você pode abrir e fazer a transferência. Você tinha uma pergunta? Na verdade já foi respondida. Eu queria perguntar como é que monitora, né, quando você cria o abrigo, né? Então é isso, você tem que sempre estar indo lá para você acompanhar quando vai começar o enxameação. Quando você descobriu que começou a enxameação, ela pode ter começado um dia depois da última vez que você foi, mas você vai levar em conta o dia que você foi. Então você foi, hoje tem enxameação, eu vou marcar que ela começou hoje. Pode ter começado 15 dias atrás, mas você não vai saber, então você conta hoje. Aí você vai deixar 2 meses e poder tirar. De jeito nenhum você olha, né? Muito difícil, você diz de abrir e mexer. Se você for olhar na internet, tem uns absurdos lá, né? O pessoal vai fazer uma transferência, abre o ninho e quer mostrar a rainha e não sei o que. Você vê as nossas transferências, a gente tenta fazer o quê? Menor estresse possível para a abelha. Às vezes até rola um estresse que a gente passa, faz elas passarem, mas por quê? É melhor que ela passe esse estresse controlado, por nós que já temos um pouco de experiência, do que um estresse de você não ter conhecimento e você sair lá desmontando tudo, e aí você vai matar a rainha, aperta a rainha, estoura um pouquinho ela ali, pronto, é um inseto, vai morrer, vai levar ao fim a colônia. Então, a ideia é que você tente fazer com o menor estresse possível. Tirou a colônia daqui de dentro, põe na caixa e fecha. Você não precisa ficar olhando, não precisa ver rainha, não precisa nada. Você precisa que ela se dê bem, que é o que o Dudu mostrou para vocês. Já tem o mel montadinho ali delas, que elas refizeram, então elas deram certo ali. A senhora tinha uma pergunta, a senhora perguntou de apartamento. Ela falou, dá para criar em prédio? E ela falou, eu moro no 10º andar. Já existem relatos de captura no abrigo provisório de jataí no 16º. Elas não voltam alto, assim, normalmente. Normalmente não, porque o problema delas chegarem lá em cima é o vento. Então o vento vai ficar jogando ela para um lado e para o outro até ela conseguir. E o que acontece? A abelha vem até aqui no chão, coleta o néctar, esse néctar é energia, ela vai subindo para chegar lá em cima. Ela vai gastar muito mais energia, vai consumir muito mais mel do que uma abelha que estiver num voo mais tranquilo para ela. Então não dá para criar abelha no apartamento? Dá. Você tem que criar uma abelha maior. Você não vai poder criar uma jataí, você não vai poder criar uma mirim preguiça, que são abelhas pequenas. Mas você vai conseguir criar uma mandaçaia, você vai conseguir criar uma uruçu amarela. São lindas, são ótimas abelhas para ser criadas assim. E eu sempre falo, às vezes fica sendo interessante você chegar ali, chamar uma reunião de condomínio e apresentar para o condomínio. E quem sabe vocês não criam um meliponário do condomínio. Integra com o resto da comunidade do seu prédio, integra com todas as crianças. Vocês passam a ter uma ferramenta de educação ambiental permanente e um lazer, assim. É um trabalho de qualidade de vida criar abelha.
foi da onde nasceu o nosso projeto, e é uma coisa que todo mundo que cria abelha, você nunca vai ver alguém que cria abelha falar estressado de abelha. O cara vai estar sempre contente, você vai perguntar, ele vai responder para você. O Dudu é que tira alguém do sério. Quando ele chegou pra mim, ele estava na pandemia, ele me ligou e a gente estava organizando naquela época uma oficina de abrigos provisórios, porque a gente precisava de ajuda de mão de obra. E como a gente estava na pandemia, a gente não podia receber. Então eu usei uns caminhos para criar uma oficina que ia ser com poucas pessoas, um público bem reduzido. E aí ele me ligou e falou, eu conheci, não sei o que, eu quero aprender mais. Eu falei, olha, a gente não pode receber agora, mas a gente vai fazer uma oficina, é daqui a um mês. Se inscreve lá no link, é de graça, você participa. Ele, não, tá bom, e não sei o que, e continuava falando. E eu falava, se inscreve lá. E ele não parava de falar. Aí eu fiz o quê? Falei, anota o telefone do meu amigo Neto e liga pra ele que ele tem mais paciência. Ele fala com o Neto todo dia, umas 3 vezes por dia. Acho que ele fala mais com o Neto do que com a mulher dele. Todo dia. Todo dia. Coitado do Neto. Se caso a gente criar esses abrigos provisórios e capturar as abelhas que são as que ficam. Não, Vamos lá, quer falar? elas não vão. Essas abelhas que picam, elas a gente chama de enxame transitório. Muitas pessoas às vezes chamam a gente e falam, você não mexe com abelha? Tem uma abelha aqui no meu telhado. Elas estão passando, elas estão migrando, procurando um local para morar. Aí vamos supor que ela acha o seu abrigo lá e entra na sua garrafa. Ela vai ficar ali 1, 2 dias e vai embora. Ela vai ver que ali não é lugar para ela. Porque ela precisa de um espaço certo para isso. Então, para isso, existem iscas próprias para abelhas africanas, que são aqueles favos que os apicultores levantam. Uma isca de abelha africana, para vocês terem ideia, ele tem o tamanho de uma caixa de tomate. Uma caixa de tomate. Se uma abelha africana tentar entrar aqui, o que vai acontecer? Elas vão entrar, elas vão começar a construir o favo de mel aqui, favo de cria. Aqui vai ficar uma bola de abelha, porque não vai caber todo o enxame aqui dentro. E aí elas mesmas vão perceber que o espaço é pequeno para elas e elas vão abandonar. Se isso acontecer, você vai ganhar um favo que não vai ter mel, mas vai ter cera. Mas, porém, todavia, nosso amigo ali que vai pela internet, pesquisando pela internet, eu fui pela internet, abrigo feito já prontinho, não precisava arrumar garrafa nem nada. Precinho razoável, 2 parafusinhos, você abria assim no meio a garrafinha e montava ela. Peguei, fiz bonitinho, coloquei lá no sítio. Aí de repente aquele monte de abelhinha lá, eu falei, nossa, que maravilha, já capturei. Capturei o quê? Marimbondo, vespas, são pequenininhas e muito parecidas com as abelhas. E eu fui lá mexer quando eu vi que era marimbondo, né? Porque eu sou meio da roça, eu já conheço o que é marimbondo, o que é abelha. E era marimbonda, que faz umas casinhas assim no telhado, e elas foram ali na garrafa e entraram. Então muito cuidado, porque às vezes os marimbondos, vespas e às vezes aranha utilizam aquilo ali para morar ali dentro. E você vai lá despercebido. Então é sempre bom você pegar a isca, viu que não tem nada, olhou ali, não tem nada, dá uma batidinha ali no chão, porque às vezes entra a aranha ali pra dentro. E o marimbondo, sim, pode ficar lá morando por muito tempo. Eu já capturei, já não foi um só não, foi vários. Marimbondo. Geralmente aquelas que fazem uma bolinha assim no telhado, ó, é marimbondo. Eles fazem árvore também, na folha. Fica aquela redondinha, parecendo uma bolinha ali. Cuidado, aquilo ali pica. Isso. Tem várias espécies de marimbondo. Tem uns que fazem umas casas maiores. Uma espécie de abelha também? Não, é a espécie de vespa. É a espécie de vespa. Não é abelha. Eu queria assim, lá na escola a gente tem um corpo docente diferenciado. Então tem as pessoas ainda infelizmente com muito preconceito. Minha amiga já foi picada, minha parceira do meio ambiente ali já foi picada, e ela explicou, né, que ela foi picada porque ela se mexeu e a abelha se defendeu. Qual argumento que a gente pode usar para essas pessoas assim que teimam na ignorância?
informação. Pra gente conquistar. É isso que a gente faz aqui. E quanto mais informação a gente conseguir levar para a população, menos ignorante ela vai ser. Porque o que a gente fala, né, Janete, lá na escola é assim, a gente convive com as apes o tempo todo. É o tempo todo a gente pode cruzar, a gente tá no parque, a gente cruza com elas. Isso não significa que porque a gente tá lá com um enxame de abelha sem ferrão, né, que vai vir mais com ferrão. Não, Aí não. é complicado, né? É, Mas não- ainda bem que a gestão tem apoiado. Não vão. E o argumento que vocês podem utilizar, tem uma frase que eles atribuem a Einstein. A gente não sei se isso é verdade, mas que se acabasse as abelhas, o ser humano ia viver por mais 4 anos. Eu já tentei pesquisar e não consegui achar a origem do Einstein para essa frase. Tá? Então, é hoje um ditado popular que eles atribuem ao Einstein, por quê? É um super nome. Então, na hora que você fala Einstein, a pessoa já para ouvir. Então, eles falam, ó, se a abelha acabar em 4 anos, o mundo acaba. Mas se você for pensar, é exatamente o que acontece naquele filme das abelhinhas. Que a advogada vai lá e ajuda a abelhinha, porque o ser humano está explorando a abelha. Aí a abelha para de fazer a polinização, o mundo vira um deserto. Se não tiver as abelhas, quase 80% da polinização é feita pelas abelhas. Então, como os educadores, vocês estão ali em escola, você fala, peraí, se não tivesse as abelhas, vocês estão com medo da ferroada. Essas abelhas que têm ferrão não são nossas. Foram introduzidas aqui e hoje vivem aqui no meio ambiente. Porém, nós temos abelhas que a gente pode estar criando no pátio da escola. Por que não fazer isso? Porque o que adianta você ir ali e plantar um pé de jabuticaba, de pitanga ou de maracujá? Se não tiver essas abelhas, pode cortar, não vai nascer nada. Então, tipo assim, não faz sentido a gente falar em meio ambiente e não ter as abelhas para fazer a polinização. A gente também sonha, assim, sabe, ter um espaço de melipoterapia, alguma coisa assim, porque a gente tá com muita criança autista. Tem escolas que já tem, já. É que nem o Natália falou, tipo... A ideia é você ter o seu meliponário na escola e poder ter um tempo de atividade de observação. Entendeu? Porque é fascinante você conseguir ver um ser 4 milímetros voar e entrar, e a hora que ele vai entrar, você vê as patinhas dele com umas bolinhas. Aí é bolinha branca, bolinha amarela, bolinha laranja. É o pólen. E é incrível que aquela bolinha são microgrãos que a abelha coleta e vai grudando, coleta e vai grudando. E aí uma curiosidade que eu vou contar para vocês. A abelha, muitas vezes você vai ver a abelha saindo da colônia com material. E o normal é você ver o quê? Ela entrar com material. Se uma abelha estiver saindo com material, existem 2 possibilidades. Se ela estiver com material na corbícula, é uma abelha roubando aquela colônia. Ela entrou e está roubando. Se ela estiver saindo com material nas mandíbulas, ela está fazendo limpeza e está indo jogar fora. Muitas vezes, nessas caixas didáticas, você vai olhar na parte de baixo e tem um acúmulo de sujeira. Restos de abelhas, fezes das abelhas, elas costumam ter na parte de baixo. Não sei se vai ter nessa, se vai dar para ver, mas às vezes a gente vê. E às vezes você vai estar num manejo e você olha aquela sujeira no fundo da caixa e você fala assim, vou ajudar as abelhas e eu vou limpar isso daqui. Não é indicado, a não ser que seja um excesso muito grande desse material. E mesmo se tiver um excesso, não tira tudo. Deixa um pouco de material. Porque o que acontece? É igual uma composteira. A fermentação e a decomposição desse material gera calor. E o calor elas usam lá dentro. Então muitas vezes elas não estão guardando esse lixo ali porque elas são sujas e porcas. E tem uma função de termorregulação da colônia. E o que eu vejo nas escolas... Uma pergunta aqui. Fala. É que às vezes tem relatos lá das professoras que falam que a abelha ela não picou, que ela mordeu. Acontece isso? As nossas abelhas nativas, elas não têm ferrão, mas elas precisam se defender. Elas têm mandíbulas. Então essa pretinha aqui mesmo, provavelmente é uma boca de sapo que tem ali. Ela tem mandíbula. Então ela não vai conseguir te ferroar, mas ela vai pousar em você. Bem leve, assim.
Bem leve. É bem leve. O problema é que quando você está com esses ataques dessas abelhas, não é um ataque, é a defesa delas, porque são muitas abelhas. Então é um negócio que te incomoda. Mas não é nada que vai falar assim, nossa, saiu sangue do meu braço quando ela mordeu. Não, mas ela vai ficar te incomodando. É uma picada menor intensidade do que uma formiga, mas a hora que é uma quantidade de abelhas, ela incomoda. E muitas vezes elas vêm aqui no rosto, beirada no olho. Então ela pega partes mais sensíveis da gente. E tem outra coisa. A abelha, quando ela está se sentindo ameaçada e ela sai da colônia para se defender, ela coleta um pouco de resina de própolis da colônia dela. O própolis da colônia dela tem o cheiro da colônia dela. E aí ela vai vir aqui, esse cara está incomodando ela vai pousar nele e vai tirar com a patinha aquele própolizinho e jogar em cima dele. Para nós é imperceptível o cheiro. Só que para as abelhas, é como se ele tivesse um giroflex na cabeça dele falando, gente, esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Isso a gente consegue demonstrar bastante nos nossos eventos que a gente fazia no borboletário, porque a gente conseguia incomodar uma caixa, batia na caixa, as abelhas saíam, aí achavam o primeiro na frente delas, elas achavam que era o que estava incomodando. Então vinha uma, duas, três, depositava essa resina em você, pronto, você já era o alvo, vinha uma centena de abelhas, ficam voando em cima de você para te espantar dali, e todo mundo que está ao redor, não tem ninguém sendo mais atacado. Por quê? Ela marcou ele, então as abelhas entendem que ele é o alvo, todo mundo ao redor não tem perigo nenhum. Qualquer tipo de abelha, qualquer tipo de animal, ele só vai te atacar se ele estiver sendo ameaçado. Do contrário, ele não vai te atacar. Nós estamos do lado aqui, ó, a menos de 10 metros de um enxame de abelha africanas. Abelha que pode matar uma pessoa. Em nenhum momento elas vieram aqui atacar a gente. Por incrível que pareça, hoje elas não vieram nem saquear o mel que está aqui, ó. No evento do mês passado, que a gente estava lá na frente, no final do evento, eu tive que recolher a degustação de mel e guardar. Porque o pessoal não conseguia chegar perto de medo. E realmente dá medo, porque você sabe que é uma abelha que tem ferrão. Se ela se sentir incomodada, ela pode tentar se defender. Você olhava aqui, tinha 2 centenas de abelhas em cima do nosso Natália, ele tá começando a vazar todos, ó. Eu acho que é por causa do sol que tá nele. Então, assim, nas escolas, por exemplo, às vezes está no refeitório, entra a abelha ali. Se as crianças não baterem ou apertar, elas não vão picar ninguém ali. Elas estão ali porque há algum cheiro, algum tipo de tempero que chama a atenção delas. Que nem uma moça estava falando comigo, ah, minha casa está cheia de abelha lá, aquelas que picam. Eu falei, é algum detergente ou algum tempero que você está usando na cozinha que está chamando a atenção delas. Porque infelizmente as nossas abelhas passam fome. Aí, fricô de lavanda. As abelhas amam a lavanda, amam, tanto com ferrão ou sem ferrão. Então assim, e o que eu fico mais chateado é que, volto a falar, as pessoas conhecem as abelhas africanas, conhecem a apicultura e desconhecem as nossas abelhas. Brasileiro, é só valorizar o que está fora. Que tá O de aqui fora. É difícil, né? Então a gente vai fazendo isso e vai mudando. É um trabalhinho de formiga. É de formiguinha. No caso de abelha. Não, ó, Conhece só esse mel, que é o que vende no mercado, que muitas vezes você nem compra mel no mercado. Só Aprendam a quando for comprar mel no mercado, olha o rótulo. Tá? E mesmo olhando o rótulo, agora tem um negócio que eles chamam de mel orgânico. Me fala qual mel que não é orgânico. O caro. Que não é mel. Entendeu? Tem um mel que tem, eu já vi no mercado, tá lá, mel de Jataí. Mel de Jataí é o nome da empresa. É o nome da empresa, não é o mel. Mas é o marketing. Aí você vai ver os ingredientes, sacarose de não sei o que, amido de milho. Não é mel. Aí, às vezes eu recebo uma pessoa aqui e fala, mas o seu mel é orgânico? E eu falo, mas de onde saiu isso, gente? É a abelha que trabalhou, a gente só tirou delas. sabe qual que era nada meu... de industrial aí. Sabe qual que era o meu sonho? Em cada escola tiver pelo menos uma caixinha dessas abelhas sem ferrão. Para as pessoas, vai se realizar. para as pessoas falar o que é isso. Porque quando você ensina uma criança, Na verdade já tem, né? Não. já tem, Já né? tem o natural. Já tem na parede. Então, porque quando você ensina uma criança,
essa criança vai passar para os demais. O que meus filhos fizeram foi ensinar um marmanjo, um guarda que estava ali para tomar conta da escola e por falta de conhecimento ele ia exterminar. O Natália falou que eu trabalho numa companhia de energia elétrica. Na nossa escola também, as duas teve que lutar muito. É, né? Porque eles tentaram fechar. Ela conhece melhor. Conta, fala. E aí tinha algumas professoras falando que estava sendo educada pelas abelhas. Só que aí a professora não falou nada com a gente. Ela falou com a segurança lá pra ele dar um fim nas abelhas. Tipo, ela não falou nada com a gente. E assim, ela falou que ela não sabia, mas só que ela comprou na loja comprar os passos para saber como que ela não sabia. Aí, só que a gente não tinha colocado lá. E aí eu tava com as crianças. A ideia é conseguir fazer isso, disseminar o conhecimento. Eu lembro que eu era criança, eu voltava da escola com a minha mãe, e eu lembro de uma época que ela comprava um sorvete pra mim, eu voltava com o palito de dente, porque eu sabia que tinha um jardim, tinha uma aranha, e todo dia eu ia lá cutucar a aranha. Então, só mas que eu não tinha nenhum conhecimento naquela época. Ela fez um curso com as abelhas lá no Jaraguá, que era o curso lá das abelhas indígenas. E aí ela fez esse curso e a gente tem o horário de estudo, que se chama PEA, né? A gente estuda a teoria, né? Que aí ela explicou, ela mostrou tudo que ela viu lá e ela explicou sobre o nosso projeto das abelhas. E aí eu mandei mensagem pra ela e falei pra ela, nossa, pra mim que o mundo tinha acabado aquele dia. Eu juro que eu fiquei tão revoltada que eu tive vontade de morrer. Eu falei assim, quando que o ser humano vai onde tá um animal que tá parado, lá não precisa nada pra ninguém, e vai lá, tampa e ainda enfia uma faca pra não ter o risco de sair. Mas elas são tão batalhadoras que elas conseguiram. E aí no outro dia eu voltei, Trabalhar essa parte de lá educação. estava as A abelhas. foto. E aí nessa parte, ó, eu e você. focando nessa parte da conscientização, no mês passado a gente instalou 2 caixas de abelha, que graças a Deus sobreviveram um mês sem nenhum vandalismo. O único relato que um moço que trabalha aqui falou que teve um menino que foi lá e fechou o pito da abelha. Guilherme, Mas beleza, daqui, não é, É que eles são dos muito males, táteis, né? A criança dos males do menor. Eu desenvolvi uma placa aqui, que a gente vai instalar hoje com vocês. É uma placa que a gente usa em todas as nossas caixas, que dá a ocorrência das abelhas, fala um pouco delas. Tem as nossas redes sociais. Embaixo eu adicionei um texto. É um texto de conscientização para preservar. E nós vamos tentar fazer o quê? Que o pessoal adote essa parte em vermelho. Aqui está escrito: seja um protetor dessa colônia, faça uma foto ou um vídeo e poste no seu Instagram e marque o nosso Instagram, nosso @. A ideia disso aqui é o quê? Não é fazer ganhar like, é a gente de longe poder ajudar a monitorar ela. Então, se alguém daqui vier visitar o parque em outra ocasião, faz uma foto das nossas caixas, publica nos seus stories, não precisa publicar no seu feed se não quer ela lá. Publica nos seus stories e marca a gente. Na hora que marcar a gente vai ver no nosso story, a gente republica e ao mesmo tempo a gente está acompanhando elas aqui. Vamos juntar para fazer a foto? E é assim, pessoal, a gente, como ser humano, a gente tem que fazer não um serviço de formiguinha, mas um serviço de abelhinha. E disseminar essa informação. E como o Natália disse, dos males, o menor. Bom, hoje a gente tem aqui uma turma de fotógrafos. Por favor, indiquem onde é a melhor luz para nós. Quer? Vamos? Vamos. Eles vão pegar pegar a placa aí já. Quer suco? Quer tomar suco? Não? Tá, senta lá. Senta lá enquanto aguarda. Ah, eu tirei porque estava pingando aí. Na volta vai fazer o pontinho. Suco? Quer não? Quer? Então vou ali. Tá? quebraram a folha genética de judiação, ó. Quebrado. Porque eu fui lá na cidade que tava. E lá na escola tem isso daí? Desse jeito assim, ó, na escola. Uma cidade, ela perto de Mogi, agora eu esqueci.
Lá no parque a gente começou a parafusar. Coloca aquelas curvinhas assim. Olha só que se a gente batendo aqui, ela sai pra crescer. Estão saindo. E aí por Olha lá. um monte de cada lado, até pra vento, e ainda tem aqui aberto. Ó, saindo mais. Olha a abertinha dela, bem pequenininha. Gente, aquela boca de pau pra fazer mais linda, né? Bonitona, né? Ali no parque tinha 3, foram pro saco na mesma semana. Acho que era um bugio preto que a gente viu lá, que acho que sentiu o cheiro, foi lá e tinha 2 buracos assim, ó. Arregaçou, só que aí sobrou umas abelhinhas. Aí passou um tempinho, pica-pau branco, eu vi ele lá. Acho que comeu tudo o resto. 3 ninhos, cara, um pertinho do outro. Estranho que você deu as marteladinhas aí, tudo bem que foi de leve, mas seria o suficiente para elas entenderem que fosse um ataque. Se fosse uma mandaçaia, por exemplo, ela sairia tudo e ia marcar alguém aqui. Aí se a pessoa tem um pouco de fobia, se encolhe. Mas ela escolhe alguém e marca aquela pessoa e fica tudo em cima. Mas ó, saiu bastante. Porque ó, mas nessa transferência aqui, o Natália que foi a vítima, né? Foi. Nessa Foi tudo nela. na outra, Foi tudo no nenhum Natália. dos dois, mas nessa daqui, ó, o Natália ficou todo cheio aqui, ó. E a gente aqui, ó, de boa. E elas aqui, ó. beliscam, Tem outras ali, ó. Vamos lá na outra. O pessoal falando, já tá aí é manso, ele já pegou um enxame forte, cara. Fica beliscando e enche. Aí eu comprei os dois de lá. Aquela lá de sacada, lá dentro. Caixa das abelhas, ó, tá vendo? As abelhas saindo. Ela saiu, tem um saiu de costas ali agora. É. Acho que é o primeiro voo dela, né? Estranhou o barulho, já olhou onde tá a casinha pra não se perder. Saiu de costas. Saiu de Vamos costas. pra briga, mas deixa eu não me perder. Ela sai de cá, ela sai de costas, olha pra convento, Ó, tem várias e saídas de localiza costas. assim, ó, tipo, ela olha onde tá a casa, aí ela sai. Já tem que fazer isso Ó, aí essa sempre. saiu de frente. Mas se você chegar mais perto, você vai ver que tem um saindo de costas, que é o primeiro voo dela. É isso, né? Aí, ó, agora tá. O primeiro voo é voo de costas, né? É um voo de reconhecimento. Porque ela nunca saiu da caixa. Nunca saiu, ela sai voando. olhando pra dentro de casa. Isso. Ah, E aí interessante. elas vão Você embora. pode perceber que ela faz mais as que estão de frente, elas vão mais rápida. Aí dá pra perceber que vem de costas, ela vai Já ela vem mais conhece. devagar. E elas vão e elas voltam exatamente pro local. Se você virar essa caixinha de local, ela já fica ali, tudo perdido. Uma grossura boa, uma largura, uma espessura boa, uma cor boa. Lá em Juquitiba tem também esses. Eles instalaram ali, não sei se você conhece Juquitiba. Perto de São Lourenço e Tapicerica da Serra, para aquele lado. Eles, lá na Praça do PEC, que eles chamam, instalaram um negócio desse Ah, é também. legal, cara. Ah, Se as pessoas conhecessem, né? As pessoas não teriam tanto medo e não danificariam, né? Saber o trabalho importante que elas fazem. então. É igual a formiga também, tem um trabalho importante também, mas muita gente destrói, sendo que elas que traz aquelas árvores por causa do... Elas movimentam tudo ali, a parte do solo ali. Ah, é do solo mais, né? O povo quer destruir as formigas. Diz que quando elas atacam a planta, né? Porque tá faltando alguma coisa ali no É, nutriente ali. Né? é. Lá na chácara lá, tem umas 5, 6 formigas cortadeiras lá, mas por incrível que pareça, elas não estão atacando as plantas. Então, que o solo tá bom. Lá. Semana Vai ali, ó, vai plantar. vamos plantar. Vai plantar não? Vai aparecer no seu vídeo, você plantando a planta lá no Diadema. Vai não? Vai dar um espaçamento? Quantas sementes, quantas mudinhas tem? Acho que tem 30. É, dá pra plantar espaçado e depois a gente vir completando a medida que o Natália for trazendo, né Rogério? Pelo menos completo com inteirinho já fica identificado. Vamos lá? Aí, eu já plantei a minha, planta a sua.
É isso aí, eu vou deixar aqui pra vocês. Fala pro tio Dudu te ajudar. Vem. Vai lá. Aqui, ó. Ó, eu já plantei, eu já tirei. Já tirou? Quero plantar a minha portela. A peça dela? Olha pra mamãe. Quer ajuda pra tirar? Tem que puxar por baixo e ir puxando. Ó. Daqui, a longe. Não, sai da minha frente. Deixa a mamãe lá. De Peraí, frente. deixa a mamãe dali, ó. Ó. Vamos plantar? Ah, tem mais ali pra plantar. Sofia, põe aí. Vai, Planta Sofia, aqui, Sofia. planta aí, vai. Vai, Sofia. Consegue tirar? Assim vai desmanchar tudo. Ei, joga a terra, Vai, Sofia. joga a terra nela, filha. Ai, vou Cadê jogar. a terra, Sofia? Vai, Sofia, aqui, ó. Aqui, Sofia. Sofia, Boa, Sofia. Isso. olha pra mamãe aqui, ó. Olha lá, pega uma lá pra você plantar. Aqui, ó. Aqui, ó. Sofia. Vem cá, vamos plantar aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui pra você. Peraí. Não tá dando pra plantar desse lado. Vamos plantar, hein? Quando você passar por aqui, você vai falar, deixa eu ver ali a mudinha que eu plantei. Que agora eu vou. Pode plantar em qualquer lugar se você quiser. Tá tirando plástico. Ela não consegue tirar. Aqui, ó. Pode segurar. Tá Só caindo. Nutella não. Tá? Só Cadê, plantar só Sofia? uma Cadê só? a plantinha, Aqui, ó. Sofia? Sofia, cadê a planta? Que linda. Ah, Olha, deixa eu ver.